Oi galerinha, eu sou a Aline Luna, professora de Biologia, e hoje estou aqui para continuar o nosso estudo de citologia. Quero começar com um pedido. Confere aí se você está inscrito no canal. Se sim, muitíssimo obrigada. Se não, se inscreve aí para dar uma ajudinha aqui para a professora. Curta nossas aulas, porque assim elas ficam visíveis para um maior número de pessoas que precisem deste conteúdo que você está assistindo. Além disso, você pode acompanhar Biologia com a Aline Luna no Instagram. Lá você encontra curiosidades de biologia e tudo que rola aqui no nosso canal. Segue lá, eu conto com você. O assunto da aula de hoje é núcleo celular. Caso você esteja caindo de paraquedas nessa aula, gostaria de te avisar que tem uma playlist de citologia e seria interessante que você assistisse as aulas desde as primeiras. Introdução à citologia, membrana plasmática, transporte e especialização de membrana, organelas, tá tudinho lá na playlist. Mas você que tá craque no assunto, bora começar a nossa aula? O núcleo é o lugar da célula que está envolvido por uma membrana, que chamamos de membrana nuclear, ou envoltório nuclear, ou carioteca. E o núcleo é encontrado em células de indivíduos eucariontes. E lá nós encontramos material genético, todas as informações que nós herdamos dos nossos pais. É o núcleo que tem o controle de todo o nosso metabolismo, porque é lá que encontramos informações sobre enzimas e proteínas que serão produzidos e são responsáveis pela atividade do nosso organismo. A realização de alguns experimentos foi importante para entender a importância do núcleo para as atividades do organismo como um todo. A ameba, ela é um protozoário unicelular que se divide por bipartição. Mas o que é isso, Aline? Uma ameba, ela consegue se dividir em duas iguais. Em um experimento foi realizado um corte de uma ameba de forma que uma das partes possuía núcleo e a outra não. Adivinha o que aconteceu? A parte com núcleo conseguiu se regenerar, enquanto a parte sem núcleo foi degenerada. Por que será? O núcleo, por ser responsável pelo funcionamento do organismo, permitiu a regeneração da parte lesada, enquanto que a parte sem núcleo não poderia ser reparada, já que o centro de comando estava ausente. Um outro experimento foi realizado com a acetabulária, uma alga marinha. O núcleo dessa alga fica na base dela. Esse experimento foi feito de duas formas, observe na imagem. Na primeira foi feito o corte em uma parte do pedúnculo da alga, retirando a umbela, que é essa partezinha aqui que vocês estão vendo. Algum tempo depois, a alga deu origem a uma nova umbela. No segundo experimento, que é essa parte aqui que vocês estão vendo, foi realizado por um biólogo alemão chamado Joachim Hemmerling. Eu não sei o nome dele, mas fica assim, Joachim. Foi feito um transplante em uma base nucleada da acetabulária. Foi feito o enxerto do pedúnculo da acetabulária mediterrânea. Após alguns dias, o pedúnculo implantado regenerou uma umbela, com característica intermediária entre as duas espécies. Essa umbela ela foi removida e novamente foi regenerada uma nova umbela, só que dessa vez com características da espécie que foi utilizada a base nucleada. Então, Joachim concluiu que a regeneração da umbela é determinada por substâncias que se acumulam no pedúnculo. Hoje nós sabemos que são moléculas de RNA, que são produzidas pelo núcleo. Na segunda regeneração, como não havia mais substâncias da acetabulária mediterrânea, originou-se uma umbela acetabulária crenulata. E assim a gente conclui a importância do núcleo, que as informações que estão lá são informações que vão dar origem às características do indivíduo. As células elas recebem classificação de acordo com o número de núcleos que elas possuem. Existem células anucleadas, como as hemácias, que perdem seu núcleo durante a especiação para aumentar a eficiência no transporte de oxigênio para o organismo. Na maioria dos seres eucariontes, as células são mononucleadas, ou seja, só possuem um núcleo. Há, porém, protozoários, como o paramércio, que possuem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. E as células musculares e esqueléticas são multinucleadas, como resultado da fusão de um grande número de células embrionárias chamadas de mioblastos. Vocês veem aqui
as fibras musculares esqueléticas, com vários núcleos. Nós vamos ver agora quais são os componentes do núcleo. Os componentes do núcleo são carioteca ou envelope nuclear, e nelas estão aderidos polos. Temos também o nucleoplasma, cromatina e os nucleolos. Agora nós vamos estudar cada uma dessas partes. Essa aqui é a carioteca. A carioteca ela é formada por uma dupla camada. Cada uma dessas camadas é formada por uma bicamada fosfolipídica. Você lembra aí? Membrana plasmática, você deve lembrar. E essas duas camadas, em algumas partes da carioteca, elas se fundem e formam o que a gente chama de poros. E esses poros, eles são responsáveis por permitir a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Porém, não é qualquer substância que atravessa esses poros, pois neles estão aderidas proteínas que são responsáveis pelo reconhecimento dessas substâncias que podem entrar ou sair do núcleo. O nucleolo é uma massa densa e arredondada, presente em uma ou mais unidades dentro do núcleo. É constituída por uma aglomeração de ribossomos em processo de amadurecimento e também de RNA ribossomo. Os nucleolos eles estão imergidos em uma solução aquosa com diversos íons, moléculas de ATP, nucleotídeos e enzimas, a qual nós chamamos de nucleoplasma. Lembra citoplasma? Só que é o citoplasma do núcleo. As cromatinas também estão inseridas no nucleoplasma e nada mais são do que moléculas de DNA. Esse nome cromatina significa material corável, por ser um material que era intensamente corável quando submetido aos processos de tratamento da célula para estudo dela. Durante os estudos foi observado que algumas partes da cromatina ficavam com uma coloração mais intensa do que outras. Isso levou a classificar em dois nomezinhos. Nós temos aqui as heterocromatinas, que são as que estão mais condensadas, mais visíveis, porém esse material genético nesse trecho está inativo. E aqui embaixo nós temos a eucromatina, que é a parte em que o DNA ele está menos condensado, ele se torna menos visível, porém é aí que o DNA está ativo. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre a molécula de DNA, cromatina, cromossomos, que são termos que normalmente se confundem. Nós dividimos o ciclo celular em duas partes, interfase e divisão celular. Nós teremos aula logo em breve sobre esses assuntos com mais detalhes para vocês. O importante agora é saber que na interfase é o período em que a célula não está sofrendo divisão celular. E a fita de DNA recebe nome de acordo com o grau de condensação nesse período. E o que é condensar? É compactar. Pensa aí comigo. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos. Ou seja, 46 moléculas de DNA com as mais variadas informações. Se eu pegasse as moléculas de DNA de uma célula, desenrolasse, unisse uma a uma formando uma linha, essa linha ela mediria cerca de 2 metros. Tem noção? 2 metros de DNA em um núcleo de uma célula é muita coisa. Então, para conseguir armazenar tudo isso dentro do núcleo, é preciso compactar. E essa compactação é feita com a ajuda de proteínas chamadas histonas. Observem a imagem. Vamos ver da fita de DNA até o mais alto grau de condensação, que é o cromossomo. Nós temos aqui a fita de DNA dupla hélice. Os nucleossomos são fitas de DNA enrolado nas histonas, que estão formando aí grãos de DNA e proteína. Esses nucleossomos eles se compactam e formam uma espiral que chamamos de solenoide ou fita cromossômica. As histonas elas vão se compactando, se unindo e se enrolando de forma helicoidal. Essa fibra cromossômica ela se associa a proteínas que dão sustentação, formando o que nós chamamos de cromatina. A cromatina, no seu mais alto grau de condensação, ela forma o cromossomo. Então vamos fazer o sentido contrário, o sentido da despiralização. Nós temos o cromossomo, a cromatina condensada, a cromatina desespiralada ou descondensada, os nucleossomos enrolados formando solenoide, os nucleossomos e a dupla hélice de DNA.
Aline, é preciso que eu decore tudo isso, todos esses nomes? Não. O importante não é você decorar, o importante é você entender a compactação do DNA para compreender outros assuntos, como a leitura do DNA para a produção de proteína, que é realizada nas cromatinas desespiraladas, e a divisão celular, que precisa condensar o DNA de modo eficiente para separar esse material genético em duas células. Lembrando que o DNA, quando ele está condensado, formando o cromossomo, não é realizada a leitura dele para a produção de proteínas para a célula, não. Mas esse é um assunto que vocês vão entender melhor nas próximas aulas, ok? Vamos entender um pouco mais sobre cromossomos. O número de cromossomos varia de indivíduo para indivíduo. Olha aqui a tabela. Nos seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Nos chimpanzés, 48. Na mosca, somente 8. E em um tipo de protozoário, não vou falar esse palavrão, mas esse protozoário, ele tem 16 mil cromossomos. Aí você me pergunta, quer dizer que eles possuem mais material genético que nós? Não. A diferença é que nós possuímos muitos genes, até milhares de genes em um só cromossomo. Esses indivíduos com uma grande quantidade de cromossomos, geralmente há poucos genes em cada um desses cromossomos. No caso desse protozoário, é geralmente um gene para cada cromossomo. Essa é a grande diferença. Agora nós vamos entender algumas classificações em relação aos cromossomos e alguns termos que usaremos com muita frequência daqui para frente. Primeira coisa é entender. Nós temos cromossomos simples e cromossomos duplicados. Os cromossomos simples, eles são formados por apenas uma molécula de DNA. E aqui está o cromossomo duplicado. Na maioria das representações de cromossomos, eles vão estar aqui. Mas é importante saber que eles estão presentes nessa forma em células que estão sofrendo divisão celular. Ele está duplicado por ter gerado cópias do DNA. E cada cópia vai formar um bastão. Esse bastão nós chamamos de cromátide. As cromátides de um mesmo cromossomo nós chamamos de cromátides irmãs. E no final da divisão celular, cada uma dessas cromátides ficará em uma célula diferente quando terminar essa separação. Os cromossomos duplicados, eles estão com suas cópias unidas por uma estrutura que nós chamamos de centrômero. E os cromossomos, eles recebem uma classificação de acordo com a posição desse centrômero. O cromossomo metacêntrico, ele é chamado assim quando o centrômero divide igualmente as cromátides em braços, que a gente vai chamar de braços, de tamanhos iguais. O submetacêntrico, o centrômero está levemente afastado do centro, deixando esses braços de tamanhos desiguais. O cromossomo acrocêntrico, o centrômero se localiza próximo de uma das extremidades do cromossomo, deixando um braço muito maior que o outro. No telocêntrico, o centrômero está junto a uma das extremidades, onde se localizam os telômeros. Outros termos nós vamos utilizar muito, que são cromossomos homólogos e cromossomos não homólogos. Cromossomos homólogos referem-se a cromossomos que possuem informações para as mesmas características. Por exemplo, esses dois cromossomos, eles são cromossomos homólogos, porque eles possuem genes que determinam as mesmas características. Faz de conta que o gene A, ele vai determinar o formato dos olhos. Então, nos dois cromossomos eu tenho os genes para essas características no mesmo lugar. O gene B, vamos supor que é a característica do cor do cabelo. Eles estão aqui na mesma posição. Já esse cromossomo aqui, ele não é homólogo aos demais. Por quê? Os genes que ele possui são genes que vão determinar outras características diferentes das características desses outros daqui, tá? Cromossomos homólogos, cromossomos que têm genes para as mesmas características. Cromossomos não homólogos são cromossomos que têm genes para características diferentes. E as células, elas recebem nomes que determinam a presença ou não desses cromossomos homólogos.
Células haploides são células que não têm cromossomos homólogos, ou seja, cada cromossomo possui informações para características diferentes. Essas células, elas são células sexuais, são o que nós chamamos de gametas. Eles têm um cromossomo para cada conjunto de informações. Essas células sexuais, ao se unirem, vão formar indivíduos com células diploides, ou seja, com cromossomos homólogos que possuem informações para as mesmas características. Nesse caso, um cromossomo veio da mãe e o outro cromossomo veio do pai. Então, células haploides são células sexuais, são gametas, por exemplo, e as células diploides são todas as outras células do nosso organismo. E antes de terminar nossa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre cariótipo. Cariótipo é um conjunto de características morfológicas dos cromossomos de uma célula. E o estudo do cariótipo é realizado a partir da preparação de um ideograma, um esquema fotográfico dos cromossomos. Para fazer esse ideograma, é coletado sangue do indivíduo, é feita a separação dos linfócitos, que são um tipo de glóbulo branco do sangue. Esses linfócitos, inicialmente, eles são adicionados fitohemaglutinina, que é uma substância que vai induzir a divisão celular desses linfócitos. E, em seguida, vai acrescentar a colchicina, que é uma substância que vai bloquear a divisão celular naquele estágio em que os cromossomos estão mais condensados, estão mais visíveis. Algumas horas depois dessa mistura, é colocada uma solução hipotônica que farão as células incharem. Para quem não entendeu o que é solução hipotônica, volta lá e assiste nossa aula de transporte de membrana, tá bom? Voltando. Essa solução, com toda essa mistura, é usada para preparar as lâminas. Quando a gota cai na lâmina, a célula que está inchada, ela arrebenta e libera seus cromossomos, que serão possíveis de ser visualizados ao microscópio óptico. Então é escolhido um dos conjuntos de cromossomo para ser fotografado. Essa fotografia é ampliada e impressa. São feitos aqui os recortes desses cromossomos e colocados um ao lado do outro os cromossomos homólogos, que são determinados de acordo com o tamanho e com o formato desse cromossomo. E aí vai vir a posição do centrômero, vai determinar o formato do cromossomo para poder formar aí o ideograma. O cariótipo típico humano, ou seja, aquele sem alterações, a gente encontra o quê? No sexo feminino, 22 pares de cromossomos autossômicos, ou seja, aqueles que dão características gerais do indivíduo, e nós temos um par de cromossomos sexuais, ou seja, a gente pode representar que a gente tem 46 cromossomos, sendo que os sexuais XX para determinar o sexo feminino. O sexo masculino, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, no caso do masculino, X e Y, que pode ser representado com 46, que representa o número total de cromossomos, e XY para determinar o sexo, os cromossomos sexuais. Vejam aqui o ideograma de um indivíduo de sexo feminino. Nós temos aqui 2 cromossomos X, temos 22 pares de cromossomos autossomos e temos um par aqui que são 2 cromossomos X, então aqui é um cariótipo feminino. Temos aqui também o cariótipo masculino, temos os 22 pares de cromossomos autossômicos, temos um cromossomo X e um cromossomo Y, que são os cromossomos sexuais. Existem algumas situações em que ocorrem alterações cromossômicas em relação ao número de cromossomos. Veremos brevemente 3 das que são mais comumente abordadas em provas. A primeira é a síndrome de Down, também chamada como síndrome da trissomia do cromossomo 21. Nesse caso, o indivíduo possui 3 cromossomos aqui no par de cromossomos 21, no 20º,
As características mais frequentes para quem possui esse tipo de síndrome são os olhos mais oblíquos, são diminuição de tônus muscular, mãos menores com dedos mais curtos, um maior risco de infecção e um comprometimento intelectual. Todas essas características vão variar de intensidade de indivíduo para indivíduo. A outra síndrome é a síndrome de Turner, que é caracterizada pela ausência de um dos cromossomos sexuais. No caso, o indivíduo possui 45 cromossomos, 44 autossomos e um sexual. A pessoa portadora dessa síndrome, ela possui sexo feminino e possui também algumas alterações no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela possui baixa estatura, problema no desenvolvimento genital, infertilidade, um leve comprometimento intelectual e possui umas pregas de pele laterais assim no pescoço, que a gente chama de pescoço alado, como tem aqui na imagem. E a terceira e última síndrome que eu vou falar para vocês é a síndrome de Klinefelter, que é caracterizada pela presença de 3 cromossomos sexuais. No caso, o indivíduo vai possuir 47 cromossomos, os 44 autossomos normais e 3 cromossomos sexuais. Tem aqui ó, o X, X e Y, que pode ser representado com o número 47 e os 3 cromossomos sexuais. A pessoa portadora dessa síndrome, ela é do sexo masculino, possui algumas alterações também no seu desenvolvimento. Problema no desenvolvimento da genital, uma estatura elevada, infertilidade, ginecomastia, que é o crescimento das mamas, e também pode apresentar um leve comprometimento intelectual. Lembrando que todas as características dessa síndrome, elas variam de indivíduo para indivíduo. Para uns elas podem ser características mais severas e para outras mais leves. Então, galera, eu vou ficando por aqui. A aula foi um pouco longa, porém cheia de informações que vocês vão precisar para estudar, para entender vários outros assuntos dentro da biologia, como divisão celular, duplicação de DNA, síntese de proteínas, que são assuntos que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Genética também, vocês vão usar vários termos. Então, ou seja, vocês vão usar muito do que eu falei aqui nessa aula. Então, se você achar que precisa dar aquela reforçada, eu te dou um conselho. Assiste novamente, anota as informações mais importantes, as definições que podem te ajudar a entender melhor quando vocês forem usarem novamente esses termos futuramente. Se você realmente gostou dessa aula, dá aquele joinha para me ajudar. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder para tentar te ajudar, tá bom? Não desanime na busca dos seus sonhos, não. O maior fracasso é a desistência. Nunca desista. Até a próxima aula, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.